Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui agora na questão 17. Ela fala o seguinte: Paulo fez uma viagem entre os municípios de Cárceres, que no estado do Mato Grosso, e Dourados, no Mato Grosso do Sul, em 16 horas, a uma velocidade média, cuja medida é de 55 quilômetros por hora. Se a viagem fosse feita a uma velocidade média medindo 80 quilômetros por hora, quantas horas Paulo gastaria, certo? Ou seja, se ele fizesse essa mesma viagem numa velocidade maior, né, a 80 quilômetros por hora, quantas horas ele levaria, né? Então a gente está tendo aqui uma relação entre duas grandezas: a a velocidade desenvolvida e a quantidade de horas necessário para fazer o percurso, né? Então, se ele aumentar a velocidade, é claro que ele vai fazer a viagem em muito menos tempo, né? Então, se ele aumenta a velocidade, a quantidade de horas que ele leva para concluir a viagem é menor, diminui. Então, são aqui duas grandezas em que, enquanto uma aumenta de 55 para 80, a outra vai diminuir de 16 para um valor que eu ainda não sei, mas eu sei que vai diminuir, né? Você lembra daquele exemplo da aula da semana passada, quando a Topic ia para Camusim, né? De Chaval para Camusim, se fosse a uma determinada velocidade, ela levaria tantas horas, e se aumentar a velocidade, a quantidade de horas vai diminuir, né? Tá do mesmo jeito. Então isso significa o quê? Que são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir, certo? Então, como é que a gente resolve uma questão envolvendo grandezas diretamente proporcionais, né? A exemplo da letra C e D da questão 13, a gente viu que vai ter que inverter uma das duas frações, né? Essa interrogação aqui eu vou substituir por x, e a gente vai inverter ou essa daqui ou essa daqui, certo? Então, vamos lá. Nós teremos aqui 16 sobre x é igual, e aqui eu vou inverter, tá? 55 sobre 80, eu vou botar 80 sobre 55. Por que, professor, você inverteu? Porque se elas eram grandezas inversamente proporcionais, para elas virarem uma grandeza diretamente proporcional, eu tenho que inverter uma das duas. E aí a regra de 3, ela só funciona com grandezas diretamente proporcionais. Porque o que é que diz? É que se duas razões, né? Razão é mesmo que divisão, né? Duas frações, elas são proporcionais entre si, a multiplicação de uma extremidade vai ser igual à multiplicação da outra extremidade. O resultado dessa multiplicação eu vou ter que igualar com o resultado dessa daqui, certo? Então, x vezes 80 é 80x, igualando, aí a outra multiplicação é o 16 vezes 55, né? 16 vezes 55, que quando você fizer aí, você vai encontrar o valor de 880, certo? Então, é uma equação do primeiro grau, e o x vai ser igual a 880 dividido para 80. Quando você fizer essa divisão também, você vai encontrar o valor igual a 11. Tudo bem? 11 o que, professor? 11 horas, certo? Ou seja, se ele aumentar a velocidade de 55 km por hora para 80 km por hora, ele vai diminuir o tempo de viagem de 16 horas para 11 horas. Tudo bem, pessoal?